né? Eu fiz doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Seco, né, em Porto Alegre, no campus lá de Viamão. E, na verdade, o projeto inicial do doutorado era assim, um pouco audacioso. Eu queria estudar 6 grandes estuários de Santa Catarina. E, com o passar do tempo, a gente resolveu concentrar os esforços então, nos estuários do sul de Santa Catarina. Então, que comporam estudos no estuário do Rio Mampituba, do Rio Araranguá e do Rio Tubarão, comparando as questões hidrodinâmicas, comportamento da salinidade, da cunha e o transporte de material particular em suspensão com o estuário do Rio Itajaí-Açu, que é o maior estuário, o mais bem estudado, né, aqui de Santa Catarina. Então, o que eu vou mostrar para vocês é um pedacinho do doutorado. Ele foi publicado numa revista, acho que ano passado, 2011, então até eu vou deixar a apresentação para o comitê, porque ela tem referência. E eu incluí, inclusive, um outro trabalho, que foi uma tese de doutorado lá da UFSC, de um pesquisador do Laboratório de Oceanografia Costeira, que é onde eu estou vinculada agora, estou fazendo o pós-doutorado lá. E inclui umas informações. Ele fez um estudo também da hidrodinâmica e das lagoas e das áreas de inundação como áreas possíveis para o cultivo de camarões. Então, eu peguei só a partezinha que ele colocou do estuário para contribuir, então, para vocês. E essa apresentação foi pensada, conforme eu comecei com o Rafael, de uma forma mais informal, a apresentar o estuário, o que é esse ambiente, por que ele é especial e por que uma obra de dragagem não pode ser feita à revelia, né? Há de se fazer grandes considerações a respeito de uma intervenção assim num ambiente como o estuário. Esse aqui também passa? Passa, esse conteúdo. Esse? De baixo, menorzinho. Desculpa. Não tá. Então vamos aqui. Tá, pode deixar. Então isso aqui é só mais ou menos a organização da apresentação. Só para falar um pouquinho, né, os estuários então, eles são ambientes transicionais e que caracteristicamente recebem então, o material que vem da bacia hidrográfica e contribuições ali do oceano através da oscilação das marés. Né? Então, o que é estuário? Até onde que vai um estuário? Né? É considerado, principalmente quando a gente foca na água, na hidrodinâmica, que o estuário vai até onde penetra a onda de maré. Então pode não ter sal, mas eu tenho oscilação do nível por influência da maré. Tá? Então aqui no Rio Tubarão a gente não tinha marégrafos suficientes, então eu não sei até onde vai a penetração dessa onda de maré. Né? Mas por exemplo lá no estuário do Rio Itajaí ela vai 70 km fácil. Né? Enquanto a cunha transita ali em 35 km mais ou menos, a entrada dorsal. Então o estuário ele é mais abrangente do que apenas onde tem salinidade, tá? Além disso, essa hidrodinâmica, esse movimento de água das correntes, então, com contribuição oceânica e que vem do rio de água doce, é que vai condicionar a retenção ou a distribuição dos materiais dos estuários, seja poluente, seja material particular em suspensão, todo tipo de dejeto jogado no rio que chega lá, vai então sofrer ação dessa hidrodinâmica. Então, só para mais ou menos onde é que a gente vai focar um pouquinho, né? As forçantes que estão contribuindo então, para essa dinâmica são principalmente a descarga fluvial, o gradiente de densidade, uma vez que você tem uma água com zero salinidade, que vem da bacia hidrográfica, uma água de 34, 33, que vem do mar. Né? As marés, o suprimento sedimentar e o vento. Tem ainda outros forçantes que são de menor importância, tá? E essas forçantes elas estão interagindo com alguns processos, que um deles é a circulação gravitacional, é uma circulação especial, característica do estuário, que quando você tem água salgada entrando por baixo, ela vai numa direção, e água doce escoando por cima, na direção contrária. Então, na coluna d'água você tem fluxos em 2 sentidos, tem esse nome de circulação gravitacional ou bidirecional. Tem também processos, então, de estratificação e mistura, retenção e exportação de sedimentos. Alguns estuários apresentam a zona de máxima turbidez e o estuário é um filtro dessas propriedades.
né, dependendo do ambiente estuarino, vocês aqui são um caso especial, vocês têm um sistema de lagoas na base do estuário, vocês são retentores de propriedades, né? Então, quanto mais carregada de poluentes estão, mais isso fica aqui dentro do estuário, preso, né? Se tiver muito rápido, vocês podem me interromper no meio da apresentação, não precisa deixar as perguntas para o final, tá? Então, só para a gente colocar essa apresentação dentro do contexto geral aqui dos estuários de Santa Catarina, aqui são as maiores bacias, né, os estuários mais importantes por ordem de bacia hidrográfica, né? Então, o Rio Tubarão é mais ou menos a segunda bacia em termos de importância ali de área, né, em quilômetros. Além disso, depois vocês vão ver mais para frente, ela tem vários parâmetros, apesar de ser 3 vezes menor que a bacia do Itajaí, ela concorre ali, em muitos momentos de invasão, quantidade de sedimentos, ela até se equipara. Então é uma bacia bastante importante, muito carente de estudos, principalmente na porção terminal, na porção que recebe tudo que vem da bacia hidrográfica. Então aqui na região a gente não ficou, mas cada estuário daqueles que eu mostrei na tabela estava em negrito. A gente está, então falando aqui mais especificamente do Tubarão, o nosso estudo se concentrou mais ou menos daqui até a desembocadura na Lagoa de Santo Antônio. A gente não fez trabalhos no meu doutorado aqui no canal de Laguna, mas tem alguma coisa nesse outro trabalho que eu vou apresentar também, os resultados, e que é uma discussão bem importante, bem interessante para vocês. Professor, aquela área Santana de 5.100, que a gente acha bastante, eu vejo cada um que cita a área da bacia do Rio Tubarão com um valor diferente. Isso outro valor aí adoidado, São das lagoas? Não, são das lagoas 5.900. Esse valor aqui foi o valor que eu estimei através da ipsometria. Eu mesma calcular o valor porque tinha realmente diferença. Então o que eu fiz? Eu peguei um dado altimétrico, depois eu vou mostrar ele, e fiz o contorno pela serra. Então, como a ANA te fornece um contorno da bacia numa escala muito grande, você não consegue ter uma precisão para chegar num bom valor, né? Mas como eu não trabalhei diretamente com esse valor da bacia, não entrou em nenhum cálculo para mim, porque eu trabalhei com a porção terminal, eu me dei por satisfeita porque eu me aproximei do que eu encontrei na literatura, mas não é um valor preciso esse. Fui eu mesma que calculei nesse método aí, comparando a minha altimetria, eu joguei em cima esse contorno que a Agência Nacional de Águas fornece e fiz o cálculo ali da água. Tá? Também tem um problema, a parte aqui, o quanto você inclui da bacia na questão para o sul aqui. Não, o divisor de águas ele não é bem claro, porque é muito plano, então ali também gera uma confusão. Né? Bom, então, esse aqui é o objetivo geral do trabalho, que era mais voltado para o transporte e retenção de material particulado em suspensão, né, nesses estuários. Aqui, o que a gente voltou mais para o Rio Tubarão, e eu vou falar então principalmente aqui entre a relação da vazão da intrusão salina no estuário, um pouco dos mecanismos que vão atuar no transporte do material particulado, né, e que dá para ter algum apoio no que já se conhece do Itajaí para tomar decisões aqui no Tubarão, enquanto você não tem um estudo mais específico. Então, a gente pode usar comparativos, né? Então, esse trabalho ele foi realizado numa campanha oceanográfica exploratória, que a gente chama, que quando se vem pela primeira vez no estuário, para ver o comportamento hidrodinâmico. Então a gente fez uma investigação das propriedades físicas e hidrodinâmicas, que é a medição de correntes ao longo da coluna d'água, da salinidade, da temperatura, da turbidez e dessas propriedades também ao longo do estuário. A gente fez então uma aquisição de dados batimétricos e de sedimentos de fundo. Esses dados batimétricos são também dados exploratórios, eles não estão referenciados ao zero do IBGE ou do DHE. Né? Eles foram medidos com o ecobatímetro e são descontados a maré. Só que eles não estão posicionados, então não dá para pegar esses dados e usar para colocar no modelo ou para tomar decisão
para alguma obra, para fazer algum cálculo mais especial. São dados exploratórios. Vamos conhecer o canal e a gente fez essa batimetria, então ela é simplificada. Tá? Levantamento da entrada de material particulado de suspensão no estuário. Esse foi um trabalho que a gente fez com o apoio dos observadores da ANA. Então o pessoal que fica lá lendo a régua e tal, eu pedi para eles coletarem para mim uma garrafinha por dia durante 30 dias. Só que aqui no Rio Tubarão foi um problema, porque a estação tinha sido desativada, a outra era muito para cima, né? Eu tinha repetido o trabalho, eu convenci o tiozinho que era ali para fazer para mim e tal. E no fim foi super legal, ele coletou todos os dias, mas é uma estimativa assim, de 30 dias, mas não é isso para conhecer como que o rio se comporta. Não dá para generalizar ou dizer que é uma média. Tá? Foi realmente toda uma campanha exploratória para conhecer o rio. Isso aqui eu nem vou colocar, mas é um cálculo que a gente faz para transformar o sinal acústico do medidor de correntes, o efeito Doppler, em quantidade de material particulado em suspensão. Então, a gente colocou um correntógrafo que emitiu um pulso acústico, mediu o deslocamento das partículas na água, através daí se estima a velocidade. Então, ele funciona através de reflectância. Então, eu posso saber quanto de material tem, se ele reflete mais ou menos, né? Então, através daí tem umas equações de conversão, tem uma calibração, a gente chega num valor. Então, vocês vão ver que tem um valor de entrada no estuário, que eu coletei com as garrafinhas, e vai ter um valor ali onde estava o correntógrafo, lá perto da desembocadura, ali na Lagoa de Santo Antônio, que veio então do correntógrafo, né? Só para vocês saberem de onde que veio aquele valor. Ele foi estimado através do sinal acústico. E o transporte de sal e material particulado de suspensão é uma coisa bastante específica, mas eu achei interessante porque mostra quais são as condicionantes físicas que mais atuam nesse estuário. Isso é importante, eu acho, para vocês conhecerem um pouquinho do ambiente. Bom, aqui são detalhes, né, de quando foi realizada a campanha, como foram feitos os perfis. Eu acho legal mostrar aqui. Então, aqui foi onde foi posicionado o correntógrafo. Ele ficou fundeado durante 25 horas, então ali no leito do estuário, olhando para cima. E a gente fez então nesses pontos aqui, perfis de CTD, que é um equipamento que mede condutividade, temperatura e profundidade. E também, de cada 2 estações, a gente coletou então o sedimento de superfície de fundo para conhecer um pouquinho sobre o leito do estuário. E aqui ficava posicionada mais ou menos a estação fluviométrica da ANA, que foi desativada, mas ela serviu de entrada. Então vejam que a gente está muito próximo, né? Aqui, provavelmente, quando está uma vazão muito baixa, ainda vem sal. Sim. Né? Então serviu para esse estudo, mas não dá para generalizar, até porque não vou mais ter dados de vazão ali, né? Foi reativada. Foi? Nós conseguimos que o quartel do Exército assumisse, então a régua foi transferida para frente do quartel. Já está 2 anos que está sendo feitas leituras periódicas e o pessoal da EPAG de Uruçanga, que trabalha para a ANA, eles estão fazendo as medições de vazão. Então, se fizerem uma nova pesquisa... porque o bom dessa estação aqui é para o controle da onda de cheia, né? A variação aqui dá para dar aquele indicativo que está vindo onda de cheia. Então, eu achei uma pena quando desativaram, não só por causa desse trabalho, que é muito específico, mas era a última estação antes ali da desembocadura, então era uma estação, do meu ponto de vista, importante. Só para ilustrar, isso aqui foi no Yacht Clube de Araranguá, mas era mais ou menos assim, nós chegávamos com o carro lotado, com o contato de alguém do Corpo de Bombeiros. Em Araranguá, o Corpo de Bombeiros estava bastante envolvido no comitê de bacias, então a gente acabou tendo contato lá com o Miles e o pessoal. E trabalhávamos tudo nos Yacht Clubs, o Yacht Clube de Araranguá que nos deu suporte para fazer as campanhas, então fazemos nosso estudo intensamente nesses 2 dias, né? E depois era trabalho de processamento de dados. Isso aqui, só para ilustrar, é o correntógrafo acústico. Essa aqui é uma sonda CTD, então ele tem sensores aqui para medir a salinidade, a temperatura e a profundidade.
Isso aqui foi posicionado então no fundo do estuário, que tem umas pastilhas com peso, e a gente ficava então rezando para ninguém passar ali com uma rede, um barco, né? Em alguns estuários a gente ficou com um barquinho